Boa tarde para os Açores, bom dia ainda para a Califórnia. Sejam todos bem-vindos às Conversas da Diáspora, uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, ao abrigo da qual temos vindo a conhecer ultimamente as organizações de solidariedade social que servem as comunidades açorianas, especialmente na América do Norte, e com as quais o governo açoriano mantém um protocolo de cooperação financeira anualmente renovado. Esta é a oitava edição da quarta temporada das Conversas da Diáspora. Desde janeiro já estivemos sucessivamente a conhecer diferentes associações sociais em Toronto, Fall River, Montreal, São José da Califórnia, também na Bermuda, o NU Bedford. Desta vez, esta semana, às segundas-feiras, como sempre, regressamos, neste caso, aos Estados Unidos da América, vamos até ao estado da Califórnia, particularmente ao Vale de São Joaquim e à sua cidade de Turlock, para conhecermos a Associação Valer, uma associação de recursos que muito contribui para a melhoria da qualidade de vida na área do Vale de São Joaquim, onde, como se sabe, residem tantos açorianos, especialmente provenientes do grupo central do arquipélago dos Açores. Vamos começar por conhecer os dois convidados desta semana. E o primeiro deles é exatamente o fundador e presidente da associação. Chama-se Elmano Costa, está connosco a partir da cidade de Turlock, na Califórnia. Muito bom dia para si e seja bem-vindo. Muito bom dia, um grande prazer estar convosco hoje. Muito bem. Nós estamos muito separados no tempo e no espaço, mas continuamos muito próximos nessa nossa condição açoriana. Eu gostava que, primeiramente, nos desse a conhecer quem é o Sr. Elmano Costa. Sei que é um açoriano da Ilha Terceira, desde há muito dedicado às questões sociais. Para aquelas pessoas que o não conheçam, como é que podem ficar a conhecê-lo melhor, para começo de conversa? Bem, como disse, eu nasci na Ilha Terceira, aliás, na freguesia dos Altares, e emigrei com 10 anos e já estou a viver na Califórnia há 55 anos. Portanto, muito ano. Mas a partir da idade de 30, comecei a ir aos Açores praticamente todos os anos. Não todos, porque houve aqueles anos em que os nossos filhos nasceram e não se podia viajar, mas já tenho ido muito, já perdi conta das vezes. Eu sou por profissão professor e, portanto, já aposentado agora, embora continue a trabalhar part-time. Eu emigrei para esta zona porque a minha mãe nasceu nesta parte da Califórnia. Ela nasceu aqui na cidade de Gastine e com 7 anos regressou. Bem, eu digo regressou, não é mentira, ela foi para os Açores, porque os meus avós regressaram aos Açores e ela foi criada nos Açores e casou e teve os filhos e talvez devido à guerra do ultramar, mais que qualquer outra razão, decidiu voltar à Califórnia. E cá vivemos e eu, por acaso, sinto-me muito açoriano em tudo o que sou e por isso é que tenho-me envolvido muito na comunidade açoriana da Califórnia. Envolve-se na comunidade açoriana da Califórnia de uma forma em geral, mas particularmente abraçando as causas sociais da solidariedade. Sim, foi uma coisa que eu me apercebi há muitos anos, é que havia certas carências na nossa comunidade que era difícil de preencher, porque não as pessoas não. Os meus pais, por um exemplo, nunca aprenderam a falar bem inglês, embora que minha mãe falasse alguma coisa, mas o meu pai praticamente nada. E depois, às vezes, que tudo o que era preciso, eles tinham que recorrer aos filhos, mas pensei, e daqueles que não têm filhos, ou que não têm filhos a viver próximo, como é que podem, por exemplo, na reforma, que tem vários documentos a preencher e as pessoas têm dificuldade, e às vezes com problemas de saúde e outras coisas assim, ou problemas de imigração. Nós também, infelizmente, vivemos um pouco longe do único consulado português, e as pessoas, quando precisam de documentos portugueses, ou têm que se deslocar à cidade de São Francisco, ou não podem conseguir. E pessoas com certa idade que não
se sentem bem a conduzir na cidade de São Francisco. E depois, como é que vamos servir essa gente? E quem diz isso diz muita coisa. E tem os problemas da solidão, se assim se pode dizer, quando a pessoa é mais idosa e se não tem filhos a viver próximo, não tem apoio da família, às vezes precisa também uma ajuda social, precisa um lugar onde pode ir, onde pode jogar cartas, onde pode conviver, e portanto eu tenho tentado envolver. Outra área que eu tenho envolvido muito, aliás é a minha profissão, é a educação, e portanto na promoção da língua, na promoção do estudo pós-secundário na nossa comunidade, e penso que tive influência no desenvolvimento das duas nestes anos. E por este conjunto de razões, tomou a iniciativa meritória de criar a Associação Valer há já 22 anos, como aliás daqui a pouco conheceremos melhor. Tem a trabalhar consigo permanentemente como colaboradora da própria associação a senhora Olivia Pierce, que é também nossa convidada, está também connosco a partir da Califórnia, da cidade de Turlock, creio eu, onde reside, e vamos justamente conhecê-la agora melhor. Muito bom dia para si, seja bem-vinda. Olá, bom dia, mas para si é boa tarde. É verdade. Prazer. Está a ver, a diferença horária é tão grande, a nossa distância também, e no entanto, felizmente, graças às novas tecnologias, podemos estar tão próximos uns dos outros. E sentindo, aliás, esse nosso coração açoriano a pulsar da mesma forma nos dois lados do mar. A senhora Olívia, para além de parecer uma flor no meio dessas flores, quem é? Também terceirense, presumo, não? Eu sou natural da Ilha Terceira, Açores, emigrei para os Estados Unidos durante os anos 80, sou funcionária do Valer há 5 anos, vivo aqui na área, em Turlock, Califórnia. E também, vivendo aí há algum tempo, é profundamente conhecedora da comunidade local, dos açorianos residentes em Turlock e de uma forma geral, noutras cidades vizinhas, com certeza. Sim, sim. Eu vivia no estado de Washington por muitos anos, depois por motivos pessoais mudei-me para a Califórnia e estava à procura de um trabalho que fizesse a diferença na vida das pessoas, porque também faz diferença para mim. Sinto-me realizada em ajudar a comunidade. E porque necessitava renovar os documentos portugueses no consulado, fui informada que o Valer existia aqui na área, contatei o Valer e a funcionária mencionou que estavam à procura de uma pessoa porque ela ia reformar-se. E eu fiquei muito interessada, apliquei, consegui o trabalho e desde então dedico-me totalmente e com muito gosto a esta área. E realmente existem muitas pessoas com muitos assuntos que contatam o Valer e nós ajudamos. E como bem diz, esse trabalho faz a diferença na vida das pessoas e nessa medida também faz a diferença na sua própria vida. Já vamos conhecer melhor a sua atividade do dia-a-dia ao serviço da Valer e da comunidade de Turlock, mas antes disso, a nossa equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades preparou um brevíssimo vídeo que faz uma síntese interessante da missão e da atividade desenvolvida pela Associação Valer na Califórnia. Pelo que agora aqui vimos, vale a pena conhecer a Valer. E é isso que nos propomos agora fazer. Antes de mais, com o professor Elmano Costa, pela feliz circunstância de ser o fundador da associação, já no ano 2000, e também o seu atual responsável máximo.
E, portanto, eu gostava que recuássemos agora 2 décadas para perceber qual foi o grande desafio e a maior dificuldade em conseguir criar na cidade de Turlock uma associação com essas características capaz de prestar um apoio social tão importante à comunidade açoriana aí radicada. Bem, claro que a grande dificuldade sempre é como é que os fundos, não é? Como é que se vai pagar uma empregada, como é que se vai conseguir ter fundos suficientes para se manter a organização. E por acaso foi por sorte, um daqueles momentos que a gente às vezes na vida não sabe como, mas aconteceu por alguma razão. Eu fui convidado a ir à cidade de Washington para uma reunião em preparação para o censo do ano de 2000 aqui nos Estados Unidos, e organizado pela PALCAS, pela Portuguese American Leadership Council of the United States. E nessa reunião conheci a Donzelina Barroso, que é funcionária da J.B. Fernandes Memorial Trust. O senhor Fernandes, já falecido, foi imigrante para o Caribe, salvo erro, para a ilha de Trindade, e comprou ou fundou uma destilaria, se assim se pode dizer, de rum, e enriqueceu. E quando faleceu deixou, parece-me, 80 milhões, ou não sei o que foi, numa fundação. E eles estavam a iniciar as suas obras aqui nos Estados Unidos e queriam apoiar organizações caritativas que melhorassem a vida da comunidade, e eu, através desse conhecimento, voltei a Turlock, falei com várias pessoas, fiz um projeto que entreguei e fomos financiados por muitos anos pela J.B. Fernandes. E, portanto, aí com os fundos foi possível iniciar o nosso trabalho. E também coincidiu com um tempo em que muita daquela malta que emigrou, daquela gente que veio dos Açores na década de 60 até 1980, mais ou menos, quando a imigração estancou, eram pessoas que estavam já a entrar na terceira idade. Pessoas já nos 60, 70, 80 anos, e são idades em que precisavam muitos serviços sociais, mas por falta da língua, por falta de formação, muitas vezes, tinham muita dificuldade em aceder a esses serviços que estavam presentes para todos, patentes para quem queria e sabia aceder a eles. E, portanto, a nossa intenção nunca foi de dar, por exemplo, dinheiro a ninguém, não ajudar ninguém a comprar casa, não temos esses meios, mas foi, de facto, de fazer o elo da ligação entre a nossa comunidade portuguesa e o que já existe no estado da Califórnia. Facilitando o acolhimento e, sobretudo, a integração, a plena integração na sociedade de acolhimento, certamente. Exatamente. Entretanto, a Valer associou-se à paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Isso foi também uma assim, pensar como será a melhor maneira, porque para tentar, por exemplo, ter um gabinete próprio, ter uma sede própria, implica já um custo muito elevado. E como a paróquia existia e é conhecida como um centro, aliás, a Nossa Senhora da Assunção dos Portugueses, é o nome completo da paróquia. Portanto, é fundada por imigrantes, não há 40 e tal anos, e, portanto, como eles tinham edifícios, como eles tinham a sede, eu falei com o Padre Manuel Sousa, e ele cedeu um gabinete, cedeu o uso de todos os edifícios, o salão, por exemplo, e aí reduziu muito os custos que nós tínhamos. E, aliás, as pessoas têm a tendência de sempre, em momentos de dificuldade, ou que não sabem o que fazer, a igreja é um lugar, para a nossa comunidade portuguesa ainda é o lugar... É o lugar de centralidade para o apoio social, espiritual, antes de mais e acima de tudo também, mas é um pouco o ponto de encontro dos portugueses, neste caso residentes em Turlock. E, portanto, agora deslocam-se às instalações da paróquia para poderem usufruir, aliás, dos serviços prestados pela Associação Valer. No front office dessa associação está a senhora Olívia. No seu dia-a-dia, as pessoas que recorrem aos vossos serviços normalmente vão à procura de quê, na maior parte dos casos?
Atualmente, um dos serviços que me mantém muitíssimo ocupada são os assuntos consulares, por vários motivos. Primeiramente porque, como o Sr. Elmano referiu, a distância é sempre um grande problema para as pessoas mais idosas que não sabem chegar a São Francisco. Portanto, é muito conveniente ter embarcação aqui nas nossas instalações. E, portanto, funcionam um pouco como intermediários, digamos assim, para depois fazer a ligação inevitável, nos termos da lei, do cidadão com o consulado, neste caso de Portugal, em São Francisco. Que tipo de apoio em concreto conseguem prestar a esse nível, então? Olha, pois, atualmente, hoje, está a decorrer uma permanência consular aqui nas nossas instalações, amanhã também e na quarta-feira também. Nós ajudamos por volta de 40 pessoas cada dia, além de outras pessoas que aparecem e normalmente nunca dizemos que não, mas normalmente é feito através da marcação prévia. A semana passada já enviei ao consulado uma lista com a hora e o nome dos utentes para hoje, amanhã e depois. Mas antes disso, o behind the scenes, como os americanos dizem, existem muitas chamadas telefónicas. Eu faço tipo 200 chamadas telefónicas para que essas visitas aconteçam e funcionem da maneira correta, porque eu explico aos clientes o que é necessário trazer, como é a forma de pagamento, etc, etc, todos os detalhes. E só o facto de o fazer na língua portuguesa, só isso já é uma ajuda importante, sobretudo para os nossos imigrantes mais idosos, com certeza, não é? Que não se sentem ainda suficientemente à vontade com o inglês. E faço questão de eles se esquecerem a hora da marcação, não terem receio de chamar, porque nunca fico zangada. Depois, também existem aquelas pessoas que não podem esperar para aqueles dias em que o consulado está no nosso escritório e realmente necessitam ir ao consulado. Depois é mais um problema que eles enfrentam, porque a maneira de fazer marcação é através do computador na página do consulado. A maior parte dos nossos clientes não tem computador, nem sabem usar o computador. E então eu faço essas marcações. À conveniência deles. Não faltam exemplos de trabalhos aparentemente simples, mas que fazem uma diferença tão grande nessa ligação dos nossos imigrantes aos serviços oficiais e, portanto, para que se sintam ainda melhor acolhidos e integrados na sociedade americana. O professor Elmano Costa, quando agora olha para trás para o momento da fundação da Valer, chega certamente à conclusão de que por estas e por outras valeu a pena ter fundado a Valer. Não, valeu muito. Nós, aliás, através dos anos, o foco de nossos serviços tem mudado. Porque, por exemplo, no início, houve ali uns anos em que a América começou a cortar os serviços a quem não era cidadão americano. E, portanto, nós sabemos muito bem os casos das deportações e o problema que isso criou para muitas famílias. E nós tivemos ali anos em que servimos milhares de pessoas no processo de se tornarem cidadãos americanos. E depois houve outros anos em que houve a ameaça de cortar os benefícios de como reforma, etc., a quem não era cidadão, e houve outra onda de pessoas que se queriam tornar cidadãos americanos e chegámos a fazer, por exemplo, lembro-me uma vez, num fim de semana, servimos mais de 1000 pessoas no processo de preencher os formulários e tirar fotografias e impressão digital e todas essas coisas que era necessário fazer. E, portanto, fazemos sempre gratuito, nunca, porque na comunidade açoriana, para quem não conhece, e deve ser em todas as comunidades imigrantes, há pessoas que fazem esse serviço, mas cobram, levam uma quantia, às vezes um pouco exagerada, penso eu. Nós fazemos isso sempre gratuitamente. E agora é interessante porque agora o processo que acontece mais não é de se tornar cidadão americano, mas já há uma geração nova
que quer se tornar cidadão português. Descendentes de pais que emigraram ou de avós que emigraram e querem a cidadania portuguesa. É interessante, muita Já gente... nasceram aí na Já Califórnia, mas nasceram. querem assumir como dupla nacionalidade a identidade cultural dos seus pais, dos seus avós. Isso é muito importante. Até que ponto lhe parece que isso tem vindo a crescer e em que medida, porventura, até a própria associação tem vindo a incentivar isso? Eu não sei se nós propriamente podemos dizer que somos que estamos a incentivar, porque isto acontece muito, e a Olívia talvez tenha assim mais concretos exemplos, mas eu sei que eu já contatei com várias pessoas e é interessante, às vezes há uma expressão americana que diz que não sabes o que é que perdeste até que não o tenhas. E é interessante que às vezes aqueles que emigraram, às vezes viram as costas um pouco à imigração, ao lugar de onde vieram. Às vezes, eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca foram aos Açores depois de emigrar, porque lembram-se de uma vida que era muito dura, o isolamento que tinham às vezes, e depois chegam aqui e pensam que não era nada bom, mas chegam os filhos e querem conhecer. E é interessante que, eu não sei se aí nos Açores há dados do turismo, quantos luso-americanos, já nascidos aqui, vão aos Açores. Mas eu sei que um ano eu fui aí e parei na casa do El Pinheiro, em São Mateus, no Negrito. Não sei se já deves ter estado lá com certeza. E fui-me encontrar lá com uma família que eu conheci na cidade, quando emigrei, na cidade de Escalón, em que o pai já nasceu aqui, mas estava o pai e a esposa, e estavam os filhos e estavam os netos. A casa estava cheia daquela família, porque queriam todos conhecer onde é a origem dos familiares, não é? Verdade. Independentemente da estatística, a verdade é que qualquer filho, neto de açorianos, já nascido aí na Califórnia, como na América em geral, que um dia visite os Açores, fica marcado para o resto da vida. E por isso, regressando, tem um motivo acrescido de procurar ter também a cidadania portuguesa. Isso acontece, a senhora Olívia pode porventura confirmar, um jovem nessas circunstâncias que recorra à vossa associação para apoio no âmbito desse serviço, isso é demorado e complicado, um jovem filho de portugueses ganhar a cidadania portuguesa também? É demorado e torna-se complicado para as pessoas que estão interessadas porque não compreendem o processo e a maneira em que os documentos têm que ser feitos. Mas em resumo, o que é que tem que fazer? Um filho de imigrantes nascido na Califórnia, que nos esteja a ouvir, o que é que tem que fazer para ser também cidadão português? Em primeiro lugar, o primeiro passo é sempre o registro de casamento dos pais em Portugal. Esse é sempre o primeiro passo. Se não estão registados, é preciso o certificado de casamento aqui nos Estados Unidos. Se foi, por exemplo, na Califórnia, esse certificado necessita uma apostilha, que é um carimbo especial para que o documento fique legal em Portugal, e isso é feito no Secretário de Estado. É tudo feito através do correio. É muito simples, mas quando eu digo isso, só a palavra apostilha assusta as pessoas, e eu depois digo, mas vem aqui ao escritório e eu ajudo em tudo, não te preocupes, é só um nome. E depois também precisa o certificado de nascimento dessa pessoa, adulto ou menor, também com a mesma apostilha para que o documento seja reconhecido legalmente em Portugal. Precisa o cartão de cidadão dos pais, se forem ambos portugueses, cópia do passaporte deles e da carta de condução. E depois, se forem menores, o processo é grátis. Se forem de maior idade, portanto são 200 e tal dólares. Eu recomendo que façam através do consulado português, porque não é necessária a tradução dos documentos, que irá ser mais caro, porque não é grátis. E depois também a forma de pagamento pode ser feita em dólares e não em euros, porque as pessoas também têm dificuldade em mandarem o pagamento em euros,
os Para bancos além desse, não para, sabem. para além desse processo de recorrerem à Associação Valer para poderem assumir a cidadania americana, sendo português, aliás, sendo filhos de imigrantes portugueses, a associação também tem feito o contrário, senhor professor Elmano Mota Costa. Geralmente também facilitam o acolhimento e a integração dos imigrantes que vão dos Açores para a Califórnia, por exemplo, e que pretendam tornar-se também cidadãos americanos. Isso também acontece. Não, Sim, e aliás, no início foi o que fazíamos mais. Pois. Porque o que nós já estamos a fazer, estamos a dar um grande serviço ao Governo da República, penso, porque eles já têm uma carência de pessoal no consulado, precisavam ter muito mais pessoal do que têm. E não têm, e acabam por ter serviço grátis que Valer presta e o Posse presta e o grupo da Entolar presta, que nós é que organizamos tudo para eles mandam os empregados e os empregados vêm cá 3 dias e agradecemos muito na realidade, mas de facto estamos a poupar muito nas despesas que o Ministério de Negócios Estrangeiros deveria estar a gastar na Califórnia. Mas a verdade é que, até pela experiência que o senhor tem, é uma recomendação que aqui fica para a nossa comunidade aí radicada, é importante que os portugueses se tornem também cidadãos americanos. É muito. Eles não deixam de ser portugueses, passam a ser também americanos, passam a valer o dobro. E isso só tem vantagem, com certeza, porque assumem uma cidadania plena na sociedade onde escolheram viver. Não, tem que ser. Aliás, eu referi-me antes que nós sabemos, por exemplo, o caso das deportações e não há parece-me, freguesia nos Açores que não tenha uma pessoa repatriada, não é? Isso é que na minha há vários. E, portanto, as famílias, para eles é um grande choque quando um membro da família vai forçadamente para os Açores. E, portanto, isso é a primeira razão. E costumo dizer a muita gente, só precisa ir a uma festa, beber 2 cervejas e ter um acidente no regresso a casa. E aí a pessoa pode acabar, quando acabar o termo de prisão, pode nem sequer voltar a casa. Vai direito para o avião e vai para os Açores. Mas isso é uma razão. A segunda é que, de facto, para ter todos os benefícios, para poder votar, por exemplo, eu tenho trabalhado muito nesse aspecto de pôr a nossa comunidade a votar, e para poder votar e participar na vida cívica tem que se tornar cidadão americano. E isso é outro benefício. E há outros serviços, por exemplo, outros tipos que, se a pessoa não é cidadão, não tem acesso. Serviços, às vezes, certos seguros médicos, certas coisas que o governo oferece, tem que ser cidadão. Felizmente posso dizer que a grande maioria dos imigrantes hoje em dia já são cidadãos americanos. E convém que sim, pelas razões, aliás, que muito bem aqui explicou. Há pouco a senhora Olívia explicava-nos um filho de imigrantes portugueses já nascido na Califórnia, como é que se pode tornar também ele cidadão português. E o contrário, a obtenção da cidadania americana por parte dos imigrantes portugueses aí radicados, senhora Olívia, também é complicado, também é demorado, ou está ao alcance de todos? Interessante porque a demora é basicamente a mesma da nacionalidade portuguesa e americana. É um processo demorado, mas também eu aconselho sempre as pessoas a usarem aquele período de tempo para estudarem, porque o processo de nacionalidade portuguesa não tem teste e o americano tem. As pessoas que estão aqui há um X de tempo, já há mais tempo, ou são idosas, têm a oportunidade de fazer o teste em português. E nós temos sempre os formulários para eles estudarem, os livros para eles estudarem, e até algumas pessoas que somente têm terceira classe ou quarta classe, têm dificuldades em estudar, eu explico como é que é a resposta para eles não terem tanta dificuldade, e até de vez em quando pergunto-lhes: vais estudar estas páginas, e eu depois faço-te as perguntas, e não é nada difícil.
Na maior parte dos casos, são testes bem-sucedidos. A pessoa consegue Sim, eu não conheço ultrapassar com ninguém dificuldade. que tenha falhado. E depois eles dão também uma oportunidade às pessoas. Eu acho que baseado na idade. Tenho um senhor que tinha 80 e tal anos e estava interessado em aplicar para cidadania americana. E eu, por acaso, fiquei curiosa e perguntei porquê agora? E ele disse, foi um sonho meu, mas eu trabalhei muito, nunca tive tempo e agora quero fazer isso. E consegui, está muito orgulhoso porque é cidadão americano. Cá está um exemplo de que vale a pena. E então, para as novas gerações, especialmente, ainda mais, vale a pena fazerem esse esforço para passarem a ser americanos sem deixarem de ser portugueses. Infelizmente, o nosso tempo já se ultrapassou. A conversa estava tão agradável que nem demos por isso. Mas há uma questão que eu gostava de perguntar ao professor Elmano Costa, sendo fundador da Associação Valder, o seu principal responsável desde os 22 anos da sua existência. O senhor hoje, quando olha para a frente, como é que gostava que fosse a vossa associação nos próximos anos a caminho do futuro? Bem, de facto, já pensei nisso. É um assunto interessante porque nós estávamos vocacionados para servir a comunidade imigrante, a comunidade que nasceu nos Açores, aquelas pessoas que não falavam inglês. E, de facto, isso não vai ser muitos mais anos, talvez menos de uma década, em que já não vai haver pessoas. Eu, aliás, costumo dizer, eu sou dos últimos. Eu vim de lá com 10 anos, sou dos últimos que nasceu nos Açores. Hoje em dia, a grande maioria já são pessoas que nasceram aqui, falam inglês, sentem-se perfeitamente bem aqui. E pensar quais serão as necessidades da nossa comunidade enquanto nós olhamos para a frente. E vão ser muito diferentes. Eu não posso dizer exatamente o que é que vão ser, porque isso, se for olhar para trás, nos 20 e tal anos de existência, nós servimos, como eu disse antes, em anos era mais cidadania americana, em anos era mais serviços de saúde, tudo dependia do que é que as pessoas precisavam e sentiam. E vamos olhando agora para a frente, não sei, eu penso que por uns anos vai haver grande concorrência para a cidadania portuguesa. E vejo isso a crescer de ano para ano e vai continuar. Mas mais o que é que vai ser preciso, não sei. Há sempre, e é interessante que eu posso dar um exemplo que até para mim foi surpreendente. A minha esposa e eu e um grupo de amigos, nós vamos periodicamente a um centro de acolhimento de pessoas sem abrigo, aqui na cidade de Troloc. Nós vamos, por acaso levamos a comida, vamos lá servir o jantar. Normalmente tem aí uns 40, 50, 60 pessoas lá. E uma coisa que me chocou, que eu pensei que era impossível, mas é uma realidade, lusodescendentes sem abrigo. Uma coisa que, se a gente olha para trás já há 25 ou 30 anos, não existia na comunidade portuguesa, mas já existe hoje. Há dependência na droga. Nós sabemos, por exemplo, que muitas das deportações têm a ver com o abuso de droga, de toxicodependência. E, portanto, será que nós temos que começar a pensar nessa direção de serviços para essa gente? Não sei, são assuntos que eu penso, não tenho assim ainda a resposta, mas de facto temos que olhar diferentemente para a comunidade portuguesa. E como bem diz, temos que nos saber adequar e adaptar às novas circunstâncias, porque tempos diferentes exigem respostas diferentes também. Muito obrigado. Não apenas pela disponibilidade que tiveram para esta nossa interessante conversa, mas também e sobretudo, muito obrigado pelo trabalho que desenvolvem. O tal trabalho que faz a diferença na vossa vida e, sobretudo, na vida dos outros, no bem-estar da nossa comunidade, que bem merece todo o nosso carinho, toda a nossa consideração. Obrigado também a todos aqueles que foram acompanhando esta conversa e nós fomos registrando aqui vários comentários que nos chegaram de outros estados, dos Estados Unidos da América, também do Canadá, do Brasil, da Bermuda, de Portugal, aqui particularmente dos Açores também, de pessoas que habitualmente nos acompanham. Aliás, esta gravação fica disponível para consulta posterior
na página oficial da Direção Regional das Comunidades. Aqui estaremos no mesmo lugar, no mesmo dia, daqui a uma semana. Neste caso, estaremos no Canadá, na província do Quebec, para conhecermos a Missão Santa Cruz de Montreal, que tem, aliás, uma vocação e uma missão semelhante a esta aqui, desenvolvida pela Valer na cidade de Turlock, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Obrigado também aos nossos colegas e colaboradores da Direção Regional das Comunidades, a nossa equipa de comunicação, que torna possível estas conversas da diáspora, hoje com a Raquel Rodrigues e com o David Lopes. E vamos encerrar a nossa conversa com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Arturo Lima. Muito obrigado a todos e até sempre. Caros dirigentes associativos, aproveito este momento para vos dirigir uma saudação especial, agradecendo o vosso trabalho na preservação da cultura açoriana e na promoção de iniciativas sociais. Nesta quarta temporada das Conversas da Diáspora, o movimento associativo da nossa diáspora assume o destaque que merece. As vossas associações sociais e culturais são centros aglutinadores e promotores da açorianidade. Para o Governo Regional dos Açores, importa atender às necessidades do associativismo e torná-lo num parceiro efetivo na defesa da língua portuguesa e na transmissão do nosso legado cultural. Quero-vos, por isso, apelar para que continuem a desenvolver a vossa atividade com afinco, em nome da responsabilidade social e na proteção das nossas tradições comuns. Conto com o vosso empenho nesta caminhada conjunta pelos Açores e pelos açorianos de todas as latitudes. Um bem-aja a todos.